E aí, como que os... Os traumas modelam os comportamentos. Aqui a gente vai falar sobre 4 modelos, tá? De comportamentos. Quando isso acontece, o nosso cérebro reptiliano, lá no nosso inconsciente, ele já se ativa todo. Ele tira toda a parte, vamos dizer assim, sanguínea do cérebro, para tirar o raciocínio, para tirar o racional, vamos dizer assim, e ficar completamente lá no inconsciente, no reptiliano, para ter uma tomada de decisão rápida. Então, quando acontece um determinado tipo de trauma emocional, a resposta é instintiva e emocional, que acredita-se que já vem de configuração de fábrica. Por que que vem na configuração de fábrica? Porque o momento que você nasce, a energia no planeta está de uma forma, vai acabar fugindo. É instintivo, o nosso instinto é de fugir. Só que dependendo de como está toda a configuração da situação, às vezes não dá para fugir. Diretamente dos estúdios Inbox Podcast, começa mais um meu, seu, nosso Hackeando a Mente Podcasts. E meu nome... Podcasts não, né? Podcasts é um Inbox. Hackeando a Mente Podcast. E meu nome é Igor Janotti. E eu sou Jim Farnese. E antes de mais nada, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações. Deixa no comentário aí a frase que o Jim vai falar. Além da frase, deixa também sua opinião e sugestões para temas, perguntas, etc. E que mais? Compartilha com todo mundo que você conhece aí. Copia esse link, sai mandando para todo mundo aí da sua lista de transmissão do WhatsApp, manda pros seus amigos, pros seus parentes aí no WhatsApp, que este podcast aqui vai ser muito, muito, muito foda, porque hoje a gente vai falar como que os traumas modelam o nosso comportamento, não é isso? Exato. E antes de começar a falar disso, coloca aí nos comentários assim: eu reprogramo os meus traumas e prospero na vida. Eu reprogramo os meus traumas e prospero na vida. Lembrando que tudo que você comenta aqui abaixo é a afirmação que você está dando para sua mente. Se eu fosse você, eu comentava um texto enorme de coisas boas, que aí você já vai estar jogando para o seu subconsciente aquilo que você deseja. Muito bom. Bora lá. Bora lá, bora lá. E aí, como que os... Os traumas modelam os comportamentos. Aqui a gente vai falar sobre 4 modelos, tá? De comportamentos. Existem mais. A gente tem na faixa de 9 tipos. Dentro desses 9, cada um deles tem 12 subtipos. Então, eu vou falar assim dos mais genéricos, né? A gente sabe que os nossos traumas, quando acontece um trauma na nossa vida, ele tem a tendência a gerar um determinado tipo de comportamento. Cada pessoa reage de uma forma. Mas vamos lá, tem 2 explicações. A científica ou espiritual? Qual você quer primeiro? Científica. Científica, vamos lá. Quando você passa por um trauma emocional, geralmente, tá? Geralmente não. Em todas as pessoas, o que é gerado de emoção e depois de hormônio? O que você acha que é gerado de emoção durante um trauma e hormônios? Como assim? Eu não entendi a pergunta. Durante o acontecimento, eu estou vivenciando um trauma aqui. Quais as emoções que podem estar atreladas e os hormônios atrelados? Porque a gente já falou aqui que emoções geram hormônios. Tá. Isso aí todo mundo já sabe. Adrenalina. Ok. Né? E... talvez o hormônio da tristeza também. Qual que é? Pode ser. Isso é falta de serotonina. Baixo nível de serotonina. É baixo nível de serotonina? Isso. Ficar abaixo do regular, do normal. Endorfina não, né? Não. Cortisol. Cortisol faz o quê? Gera estresse, medo. Na verdade, tá. medo e estresse geram cortisol, né? Um vai gerando o outro, vamos dizer dessa forma. Mas vamos lá. Quando você está passando por um trauma, você tem todas essas emoções que você falou. Ou você tem tristeza, ou você tem raiva, meida. Então, igual aquele rapaz que fica falando português todo errado. Meida. Tristeza, medo, raiva, estresse, por aí vai. Na maioria das vezes são esses, né? São emoções que a gente chama de negativas. Você não pode ter um trauma de felicidade, não? Pode, mas na nossa concepção do que é trauma, a gente leva para o negativo. A palavra trauma em si, ela tá ligada a questões negativas. Mas você pode sim ter um trauma super positivo e isso te ajudar de alguma forma. Não, mas você não pode ter uma coisa que
te deixou muito alegre e isso pode te atrapalhar no seu comportamento no futuro? Pode, Por cara. Por pode. exemplo, você é muito... tem gente que é muito farrista, assim, não consegue fazer nada, só quer ficar na farra. Com certeza. Por exemplo, talvez isso é um trauma de alegria que... Interessante. Né? Interessante, mas pode ser. Pode ser. Por essa linha aí, pode ser. Não, né? Mas é muito difícil. É porque ninguém vai na terapia falar: pô, cara, eu me divirto muito, cara. Não consigo trabalhar, todo dinheiro que eu ganho eu gasto. Na verdade, eles vão pra terapia por isso. Né? Vícios de gastos, vícios de farra, vícios vício talvez tá ligado a muita emoção, né? Alegria que a pessoa com certeza. quer sentir. Os vícios, eles vêm de traumas emocionais. A pessoa se vicia. Geralmente, por exemplo, uma pessoa que passa por um trauma bom, né? Um trauma bom, vamos dizer assim, que gera muita dopamina, que é um hormônio que a gente chama de hormônio do prazer, a pessoa vai querer se viciar naquilo. Por isso que existem sadomasoquistas. Aquilo causa dor na maioria das pessoas, né? Mas em algumas aquilo ali gera um prazer. Dopamina, ela acaba se viciando. E às vezes não quer nem se livrar daquela questão, daquele comportamento ali, não. Aí acaba acontecendo isso. E vem pra terapia também, porque resolve do mesmo jeito. Mas na maioria das vezes são emoções negativas, né? São medo, tristeza, negativas ao nosso entendimento básico. Senso comum, né? Senso comum. Porque não existem emoções positivas ou negativas. Emoções são energia que precisa ser direcionada para algo. Só que quando você está passando pelo trauma, dependendo dos níveis dessas emoções, por exemplo, o estresse, o medo, a tristeza, existem alguns hormônios bons também que eu não estou lembrando agora que geram alguma emoção boa. Dependendo dos níveis, você pode modelar 4 tipos de comportamentos. Essa é a parte científica que a gente está falando, tá? O primeiro deles, por exemplo, é o comportamento de fuga. Né? Geralmente quando você está num momento de perigo. Vamos colocar tudo isso aqui de trauma, vamos criar uma ilustração de uma savana africana. Você está na savana e está vindo um leão na sua direção. Esse é seu trauma. Para a pessoa não pensar no trauma dela lá, no que ela já vivenciou. Está vindo um leão na sua direção. Quando isso acontece, o nosso cérebro reptiliano, lá no nosso inconsciente, ele já se ativa todo. Ele tira toda a parte, vamos dizer assim, sanguínea do cérebro, para tirar o raciocínio, para tirar o racional, vamos dizer assim, e ficar completamente lá no inconsciente, no reptiliano, para ter uma tomada de decisão rápida. Esse é o primeiro ponto. O nosso inconsciente, ele toma controle quando você está num período de trauma ou de perigo, por exemplo. Então, o primeiro deles é fuga. Uma pessoa que geralmente ela passa por um trauma e ela quer fazer de tudo para fugir, ela acaba crescendo com alguns comportamentos como ser viciada em trabalho, não querer conflitos, tipo, sempre preferir deixar os conflitos mais de lado. Pode ser ansioso, ter muito toque, pensamento acelerado, porque ela está sempre pensando demais. E se ela tem esse nível de hormônio durante a passagem do trauma, de forma a gerar uma sensação muito forte dela querer fugir, aquela é a configuração base instalada. E ela vai levar para a vida dela inteira até reprogramar. Aí o que acontece? Toda vez, quando ela leva para a vida adulta, que ela se depara por algum perigo, algum problema, algum desafio, a tendência dela é querer fugir ou arrumar algum jeito de contornar aquilo, para não passar por aquilo. Esse é o primeiro dos pontos. Você quase me descreveu aí. Na verdade, trabalha demais para tentar não pensar nos outros problemas. É uma forma de fuga. Entende? Assim, eu passei por um trauma, durante esse trauma eu tive um nível tão alto de adrenalina que minha vontade ali naquela hora era só fugir. Eu não queria nada. A configuração ficou disso na mente. Então, para que eu mantenha a configuração, né? Porque a gente, na maioria das vezes, mantém a configuração até reprogramar, até hackear a mente. Toda vez que surge um problema, toda vez que surge alguma coisa, eu tenho que buscar uma rota de fuga. Aí geralmente é trabalho, isso quando não é vícios emocionais, quando gera prazeres, por exemplo, para fugir. Mas a maioria das vezes é trabalho, ou pode ser comida também. Sabe? Aí a pessoa pode ser mais acelerada, não aguenta ficar quieto. Sabe? Se fica quieto 10 segundos, já quer levantar para fazer alguma coisa, como se estivesse querendo fugir o tempo inteiro. Isso acaba modelando esse comportamento. O segundo que a gente tem
é o de luta. É aquela pessoa que durante o trauma, ela não vai sentir a necessidade de fugir. Ela vai sentir a necessidade de lutar. E ela vai brigar, né? Aqui aí vai crescer o quê? Uma pessoa mais estressada, uma pessoa que tá sempre nervosa, que estoura por qualquer coisa. Que tem vários... Eu tenho um exemplo, cara, que é muito legal. Deixa eu falar os 4 primeiro, depois eu conto o exemplo, tá? Não vou falar quem é a pessoa, não, mas eu tive convívio com essa pessoa e todo o conjunto ajudou muito nisso. É fuga, luta... Fuga, luta, congelamento, que é quando você não consegue fazer nada, você não consegue lutar, você não consegue fugir, você trava. Você perguntou até uma vez, né? Quando você tá com adrenalina e cortisol no corpo, se você luta ou fuga ou você congela. Então tem isso também. E a pessoa que congela, geralmente, ela se configura num comportamento de ser mais melancólica, dormir demais, ela ser mais sonolenta, ter, como que eu falo, dificuldade de tomar decisões, que ela fica travada, ela não sabe para onde ir, o que eu faço? Eu corro, eu luto, o que eu faço? Então, se ela passa por um trauma, e geralmente o congelamento ele vem de um medo muito grande, porque todas têm medo, né? Todas vai ter medo, todas vai ter estresse, todas vai ter raiva, todas vai ter tristeza. O que configura cada comportamento? O nível que esses hormônios vão estar no corpo naquele momento. Então, a pessoa que passou pelo congelamento, por exemplo, ela fica muito ali na tristeza. Sabe? Tá muito, porque ela trava, ela perde o senso de direção. Ela tá com muito medo. O medo tá muito lá em cima. Sabe? Tá aumentando os níveis também hormonais. E ela congela e não consegue fazer nada. E o quarto que a gente tem é o de desfalecimento. Esse é... Desfalecer? É desfalecer ou desmaiar. Sabe? A pessoa tá com tanto medo, tanta coisa que ela desmaia. Sabe? Ela tá no meio do trauma acontece, ela vai... desfalece. Vamos dizer dessa forma. Isso aí é o que acontece durante o trauma? Durante o trauma. Mas aí ela fica com aquela configuração. Aquela configuração. Pode levar essa configuração para a vida, por conta daquele trauma. E geralmente, quando ela vai passando por outros traumas, ela se comporta da mesma forma. É porque normalmente a gente tem vários traumas durante a vida, sim, né? Sim. Então, isso aí vai moldando, então. Tipo, sim, mas tem muitos traumas assim, muitos traumas assados. Exato. Vai moldando, mas o que pode acontecer na maioria das vezes? Ter um trauma tão pesado, porque tem gente que tem traumas que são a níveis extremos. Sim. Tipo, estupro, um espancamento, sabe? Um abandono extremo, sabe? Abandonou a pessoa, a criança no meio da BR sozinha e foi embora. Tem níveis extremos. Esses traumas de níveis extremos, eles praticamente já modelam o comportamento instantaneamente. Aí o que acontece nos outros traumas? Ela vai se comportar como foi configurado no primeiro. Eu passei por um trauma aqui, configurou de fuga. No próximo trauma que vier, a próxima vivência que eu tiver que possa ser um trauma, eu vou querer fugir. Entendeu? O meu comportamento tá assim, porque já é como o meu corpo entendeu em como reagir àquele tipo de situação. É como se apertasse um botãozinho aqui, ó. Ó, tá acontecendo de novo. Vão fugir, ou vão lutar, ou vão congelar. Tipo, aí você não consegue nem movimentar. Ou vão desmaiar. E eu não falei o comportamento de quem desmaia, né? Geralmente as pessoas que passam por um trauma e têm esse desfalecimento, elas costumam ser muito agradadoras, costumam fazer tudo para agradar os outros, porque o corpo dela entendeu que se ela passar por um trauma, ele vai desligar por um tempo, vamos dizer assim. Então ela acaba se tornando, vamos dizer assim, uma pessoa que gosta de ficar agradando os outros. É claro, isso são 4 tipos, mas lembra que eu falei com você, tem 9 tipos, desses 9 tipos, cada um deles tem 12 subtipos, então eu estou falando aqui os mais genéricos, e é claro que a gente consegue se ver em cada um deles. Né? A gente consegue se ver em cada um dos comportamentos e como que pode ter gerado através das nossas respostas. Porque quando a gente é criança, a gente é praticamente reptiliano emocional. Né? O nosso consciente é praticamente zerado. Então, quando acontece um determinado tipo de trauma emocional, a resposta é instintiva e emocional. A gente não raciocina. Aí quando a gente configura isso e leva para a vida adulta, a tendência é a nossa mente emocional e o nosso instintivo querer reforçar aquilo que aconteceu anteriormente. A gente guarda coisa
No inconsciente? Não, a gente configura no subconsciente. Acredito eu que no inconsciente já está tudo programado. Entendi. Um exemplo, só para você entender. O inconsciente, ele só gera a resposta de que tem algo errado para você fugir. A tendência de todo ser humano é fugir. Tá? A tendência. Na maioria das vezes. Se eu estou passando por um momento de perigo que pode gerar um trauma na minha vida, o meu inconsciente vai mandar fugir. Em qualquer situação. Vai ser sempre o primeiro. Só que existem alguns traumas que não há a possibilidade de fugir. Aí o seu emocional começa a dosar para os outros três. Ou para você lutar, ou para você congelar, ou para você fingir uma morte. Tipo, um desfalecimento para ver se a outra pessoa, ou o bicho, sei lá, se compadeça de você. É tipo assim, vou dar um exemplo bem pesado aqui, mas seria basicamente isso. Se um pai está espancando a filha, está em cima dela e batendo, qual que é o mais provável dela fazer? Ela desmaiar. Desmaiar. Para ver se o pai se compadece. Então, qual que vai ser a configuração ficada na mente dela quando ela passar por perigos na vida? Desmaiar. Ou a pressão, ou no mínimo a pressão dela vai cair, ela vai sentir a necessidade de desmaiar. Sabe? E tudo isso vai levando para a vida até ela reprogramar, né? Isso são modelos de reação ao perigo que acabam modelando, vamos dizer assim, alguns comportamentos nossos. Igual eu também, você falou aí sobre você, que eu falei do fugir. Trabalhar muito, mente acelerada, não sei o que, perfeccionismo, tem demais. Eu me vejo dessa forma também. Se eu for pegar desses 4 que eu falei, esse estaria mais envolto, porque eu sempre fui muito disso mesmo. De mente acelerada, resolver as coisas, não querer ficar entrando em conflito. Pra que eu vou entrar em conflito? Não, se alguém... É por isso que eu falo muito na palestra, né? Que eu odiava a frase precisamos conversar quando era relacionamento. E eu fugia. Quando não tinha jeito, é o quê? Eu brigava. Eram as formas de configuração que estavam na minha cabeça e eu precisei reprogramar isso, porque senão meu casamento não ia pra frente, não. Não ia conseguir conversar. Que casamento que vai pra frente sem conversa, sem diálogo? Não existe. E aí, voltando, só pra você ver no exemplo que eu ia dar, tá? Essa é uma história real. Claro que eu não vou falar a pessoa, porque não cabe. Mas existe uma pessoa que eu já tive convívio, em que essa pessoa, ela durante a noite estava dormindo, estava ela, uma irmã mais nova, a irmã mais velha já era casada, e durante a noite o pai dela meio que surtou, né? Surtou, subiu em cima da mãe e parecia que ia matar a mãe delas. Sabe, de pegar a faca, depois saiu, pegou uma faca e ficou olhando assim, como se fosse matar a mãe. Isso era um trauma emocional. Tinha 2 pessoas na casa e tinha a outra irmã que não estava na casa, mas depois chegou. Essa pessoa principal que eu tô falando, que presenciou tudo isso, ela teve um estado reativo de partir para cima, de lutar. Entende? Era pequena, de lutar. A outra era mais jovem, teve o estado reativo de chorar, de congelar, de não conseguir fazer nada. E a mais velha em si teve a reação de fugir. Tanto que ela chegou na porta da casa, ela voltou para trás com o marido para não se envolver naquilo que estava acontecendo. Então, fuga, luta e congelamento. Não teve desfalecimento. E aí, cresceram e tudo quanto. Como que era a configuração na mente de cada uma das 3? Uma delas, a que lutou, é mega estressada. Tipo, tá sempre brigando. Ela não aceita qualquer coisa, briga por qualquer coisa, tá sempre em confusão. A que congelou, parece que a pessoa mais calma do mundo tá sempre dormindo, não toma decisão de nada, parece que tudo tá bom ou não tá bom. E a que fugiu, tá sempre fugindo de problema. Mas isso não, será que não é uma predisposição, não? Do cérebro? É tipo, elas já tinham isso configurado antes do trauma. Aí vem a parte espiritual. Entende? Porque aí a gente vai virar para um outro ponto. Porque existe uma premissa que fala que nós já viemos com os nossos temperamentos ajustados. Isso significa que eu já venho configurar de fábrica. É o que a maioria acredita, né? Sim.
Aí vai ficar para você que está assistindo aí, tá? O que você acredita? Se nós somos configurados na infância e levamos para a vida adulta, ou de certa forma nós viemos configurados com algum temperamento? Deixa nos comentários aí depois. Né? De nascença. É claro que eu sei a resposta, só que eu não vou falar aqui nesse podcast. Porque tem os temperamentos, por exemplo, estudados pela psicologia, que é o colérico, o fleumático, o melancólico e o sanguíneo, que também tem base nessas 4 coisas, que acredita-se que já vem de configuração de fábrica. Por que vem na configuração de fábrica? Porque o momento que você nasce, a energia no planeta está de uma forma, o alinhamento dos planetas também estão de uma forma, o clima está de uma forma, tudo isso influencia. O pessoal fala assim, esse negócio de astrologia é mó mentirada. Assim, se a Lua movimenta as marés na Terra, imagina como é que a posição dos planetas não vai influenciar. Gente, calma aí, há muita coisa além do que nós aqui só, tá? Então, assim... E você diz que o dia do nascimento, ele é muito... Ele comanda muito os padrões. Os padrões, o comportamento. O comportamento. Isso. O dia que você nasce é um dia que vai definir muita coisa. Vai definir muita coisa. Por conta de tudo isso, todo externo. Porque a forma como que a sua mãe estava no dia do seu nascimento, como foi o seu parto, vai trazer também o seu temperamento. Dessa mesma pessoa, por exemplo, ela contava muito que quando a mãe dela estava grávida dela, o pai dela ficava falando assim, para de frescura, eu sou não sei o quê. Ficava sempre brigando. Então pode ter vindo também do trauma lá na barriga da pessoa que fez ela se tornar mais reativa. Então, assim, há essa suposição, né? A gente não sabe ao certo o que é o que não é, que nós viemos configurados de fábrica com um determinado tipo de comportamento e essa é a nossa forma de reagir às situações da vida. O nascimento não pode ser considerado uma espécie de trauma? Porque é uma coisa muito, muito forte, né? Que a gente passa. Cara, mas é diferente. Se for talvez um trauma positivo. Positivo? Porque mas você não acha que é estressante? Sim, mas você sabe qual que é o hormônio pro nascimento, principal pro nascimento? Eu esqueci o nome. Você já me falou que é a mesma da ayahuasca, é a mesma de quando você tá morrendo. Não, sem ser o DMT do ayahuasca. Sem ser esse. O hormônio natural de nascimento, que o bebê precisa receber do corpo da mãe para nascer. Tá. Ocitocina. Não. Ocitocina é um dos quartetos da felicidade. Deus é tão perfeito, cara. O Criador é tão perfeito que durante o nascimento ele faz dar um pico enorme de ocitocina para não gerar um trauma, um estresse de cortisol, por exemplo. Entendi. Porque, até por isso, se não fosse dessa forma, eu acredito que as mulheres não teriam vários filhos, né? Porque se fosse traumático, a ponto de ser traumático mesmo, vamos pegar partos, vamos assim, normais, não aqueles que passaram, por exemplo, por um trauma mesmo, da pessoa ser maltratada durante um parto e ter um trauma perante a isso. Mas um parto que é normal mesmo, que tem esse pico de ocitocina, isso gera que aquilo ali, de certa forma, foi bom na mente da pessoa. Tanto que ela vai ter outro filho, naturalmente. A menos que ela realmente passe por um trauma emocional durante o parto. Alguma coisa, tipo, violência obstétrica, sei lá, algum tipo de sangramento a mais, enfim. Algum trauma realmente emocional. Se for olhar do natural ao natural mesmo, vamos dizer assim, é um trauma bom, é um nascimento, cara. É tão bizarro, a gente estar conversando com a nossa doula, né? Que é uma mulher que explica tudo sobre parto. E ela estava contando que logo assim que o neném nasce, a mãe tem até uma descarga de adrenalina, o bebê também, e depois tem uma descarga de hormônios para trazer felicidade, e a mãe parece estar irradiando, que ela nem passou por aquele processo. Então não é um trauma, na minha visão, né? Não é um trauma ruim, depende da forma que foi também. Tudo isso vai ter que compensar. Faz sentido? Sim. O momento é tão equilibrado que acaba que não... tipo assim, era pra gerar muito estresse, mas vem um outro hormônio pra equilibrar isso. Entendi. O corpo da mulher, durante
trabalho de parto, eu fico viajando, assim, com a doula explicando pra gente que, cara, é muito perfeito. Tirando a dor, né, da mulher, que se infelizmente se tivesse como tirar 100% pra ser natural mesmo, e desse pra ser, ok, mas tirando isso, é tudo muito perfeito, cara. Tudo muito perfeito. Pra você ter ideia, pro bebê nascer, ele manda um sinal elétrico através do cordão umbilical que sobe lá pro cérebro da mãe pra avisar, ó, tô pronto pra nascer. O cérebro da mãe começa a mandar os hormônios necessários pra área da pelve pra começar as aberturas. Entendi. É muito legal, cara. É muito legal. Se alguém fala que o Criador não existe, não consegue ver esses detalhes. Sabe? Dos mínimos detalhes das coisas. E isso que é o mais legal. Aí tem essa parte mais espiritual, que é como se acreditassem que Deus, o Criador, ele mandasse cada um já com a sua programação de fábrica. Para que você reaja aos acontecimentos de acordo com a sua programação. Né? Mas aí depende da forma com que vai acreditar. Por exemplo, eu falei sobre o espancamento. Se o pai está em cima da criança, espancando ela, segurando os braços dela, cara, ela não vai conseguir fugir. Ela não vai conseguir lutar. Se ela congelar, tipo assim, ela vai continuar só apanhando. A resposta mais óbvia que a mente emocional dela vai ter o quê? Finge que morreu. Mas não é emocional, né? É instintivo. A instintiva manda fugir. A instintiva sempre manda fugir. Aí depois a emocional assume para tomar decisão. Para ver o que fazer. Porque o instintivo é sobrevivência, cara. Sobrevivência então fugir é o mais lógico. É o mais lógico. É o mais lógico, é o mais comum. Automático. É o automático. É o automático. É o natural, cara. É o mais automático. Tá. Porque o fugir, ele é o mais certo de sobreviver. Sim, faz sentido. Entende? Se eu tô fugindo do perigo, eu tenho mais chance de sobreviver do que lutar contra ele. Congelar nem se fala. E se eu desfalecer, só se for pra enganar um cachorro, né? Bem treinado. Porque eles falam que se um cachorro vier na sua direção, finge que você desmaiou, que ele não te morde. Sério? Não, espero não ter que passar por isso pra testar, mas eles falam isso. Mas mesmo assim, eu acho que ninguém vai testar isso não. O povo vai fugir mesmo. Vai acabar fugindo. É instintivo. O nosso instinto é de fugir. Só que dependendo de como está toda a configuração da situação, às vezes não dá para fugir. E tudo isso vai se configurando. Se o trauma for muito pesado, isso leva para o comportamento. Ou você atribui isso a é meu jeito, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela, e deixa seus comportamentos guiarem sua vida. Igual essa pessoa que eu falei, que ela passou por... que tinha as 3 irmãs, passou pelo estresse e, cara, é uma pessoa estressada. Que é difícil se não mudar o comportamento, sabe? Acaba tendo vários outros problemas. Mas é a forma de reagir a tudo. Reage a tudo de forma estressada. Quem foge, reage a tudo com a tendência de querer fugir. Quem congela, reage a tudo de forma melancólica. Mais triste, sabe? De não tomar decisão do que fazer. Quem desfalece tem a tendência de querer agradar o outro para o corpo não passar por aquilo. Aí fica aí vocês, tá? Fica aí a dica. Vocês acham que é mais voltado por espiritual e já vem na configuração, ou você é configurado aos poucos? Desses 4, você se identificou com qual mais? Cara, eu acho que é no de fugir. Que seria o que dentre os outros? Sanguíneo, melancólico... Estaria mais no, se eu não me engano, fleumático. Fleumático? Acredito que sim. Seria, basicamente, se for fazer uma comparação breve, né? O colérico, por exemplo, eu, de comportamento, de temperamento, quando eu fiz todos os testes, eu dei colérico. Mas se eu pegar por essa configuração que a gente está conversando aqui, eu estaria no de fugir. Eu também sou de trabalhar demais, mente acelerada, afastar problemas, não querer entrar, sabe? Conflito, sempre fui muito disso. Então não ia bater o meu temperamento com a minha forma de resposta
se eu fosse olhar. Mas algumas pessoas vão bater, né? Comportamentos a gente tem inúmeros. A gente tem 4 tipos de perfil socio-relacional, a gente tem 5 linguagens de amor, a gente tem 9 tipos dentro de um eneagrama. Dentro desse eneagrama, cada tipo tem 12 subtipos. Enfim, cara, tem uma infinidade de comportamentos. Se eu for mapear mesmo, inclusive no mapa analítico mental, eu não faço mapeamento completo, mas eu faço mapeamento de trauma e de comportamento. A pessoa que faz o mapa analítico mental, por exemplo, comigo, ela vai entender como que a mente dela está configurada. Inclusive o link está aqui na descrição. Link na descrição sempre. Primeiro link na descrição é o mapa analítico mental. Clica aí para você poder fazer. Inclusive, você pode receber em PDF ou em áudio, tá? Tem a opção lá para você receber. Legal. E vamos falar no próximo podcast, vamos falar sobre as 5 linguagens do amor. O que você acha? Bora. Comportamentos. Legal essa. Bora. Legal. Podemos fechar por aqui? Bora, acabou. Deixa aí nos comentários mais uma vez, tá? Eu reprogramo os meus traumas e alcanço tudo que eu desejo. Ou a primeira frase que eu falei, que provavelmente não foi essa. E prospera na vida. E prospera na vida. Assim. É isso aí. Volta o podcast no início e assiste lá, só para você poder comentar. E deixa nos comentários também qual que você mais se identificou. Tá? O fugir, o lutar, o congelar ou o desmaiar, né? Ao invés de falar desfalecer, vou falar desmaiar. Qual que você se identificou mais, qual que você acha que fez mais sentido para você e começa a analisar a sua própria vida. Isso que é o legal. Você pegando essas questões que eu tô falando aqui, você consegue se analisar para ver como lidar com a sua vida. Porque se você tem problemas na vida que você vai ter que enfrentar, vai ter problemas na sua vida que você vai ter que fugir. Vai ter que ter problemas que vão surgir na sua vida que você vai ter que congelar no sentido de a decisão não é sua, não se mete. E vai ter problemas na sua vida que você tem que virar as costas como se estivesse desmaiando porque não é seu. Então você tem que saber usar todos os 4 em todos os momentos para saber analisar em qual tipo de problema que você vai estar inserido. É igual do cachorro, né? Você tem que desmaiar. É, um exemplo. Nem sei se é isso. Se tiver algum... Como que chama quem treina cachorro? Adestrador assistindo o podcast, diz aí, isso é verdade, tá, gente? Isso é uma informação útil, porque se um cachorro vier correndo na minha direção, faço ideia. Eles falam que o urso é assim, né? Não é? Eles falam que o urso você tem que abaixar, deitar, né? Aí, ó, mais uma informação. Você tá achando o quê? Que hackeando a mente é só pra você entender sobre sua mente? Não, é sobrevivência também. Agora vai fazer... eles falam, por exemplo... Não ser atacado por ursos. Se vier uma manada de lobos na sua direção, eles falam pra você começar a fazer barulho todo estranho, balançar, começar... Oi, cervo também? Porque cervo ataca? Você começar a pegar uma coisa, balançar, fazer umas loucuras. Pra ele entender, tipo... Eles falam, né? Que o lobo vai olhar e falar assim: o que esse cara tá fazendo? Tá estranho isso aqui, é melhor voltar pra trás. Porque se você virar as costas, você tá mostrando medo e vulnerabilidade. Se você tenta enfrentar, ele vai pra cima porque ele sabe que ele é mais forte que você. Se você faz alguma coisa inusitada, você vai confundir a mente dele. Enfim, é sobrevivência na selva, gente. Hackeando a sobrevivência na selva. Tá, se um dia eu ver um lobo, eu vou tentar isso. Depois você mostra a dancinha que você vai fazer. Então, fechou, beleza, então. Fechou, um abraço. Se inscreve, compartilha, deixa o like, marca o sininho para receber as notificações, comenta aí com vários comentários aí e manda para todo mundo, né? Compartilha esse vídeo aí com todo mundo que você conhece, amigos, familiares, etc. Isso aí. E é isso aí. Pega o sinal e tchau. Até semana que vem.